Olá pessoal, vamos dar início aqui à aula de resolução de questão. Livro do primeiro ano, quadrante, editora SM, capítulo 2, funções, página 47. Primeira questão traz aí, identifique qual a variável dependente e qual é a variável independente em cada caso. Em seguida, considerando as grandezas citadas, escreva uma fórmula que expresse uma em função da outra. Olha, antes de tudo, eu vou mostrar aqui umas coisinhas. Ele quer saber a variável dependente e a variável independente. E ele fala aqui, grandezas citadas. Nós temos que ter a ideia da diferença entre grandezas e unidades de medidas de grandeza. Por exemplo, quando eu falar aqui em metros quadrados não é a minha grandeza. O metros quadrados é a minha unidade de medida. A minha grandeza, nesse caso, é a área, tá? Quando eu falo em 1 litro, eu não estou dizendo que o litro é uma grandeza, e sim uma unidade de medida dessa grandeza chamada volume, tá certo? Então ele vem aqui, uma vendedora de imóveis recebe como salário 10% do valor total das suas vendas. Olha só. Então nós temos a grandeza salário, tá? E nós temos aqui vendas. Como nós vamos fazer isso? Quem é dependente e quem é independente? Olha, eu gosto de representar a grandeza salário por S. Se você quiser representar por Y, tudo bem. Observe que nós vamos ter salário em função da venda. V. Por quê? O salário vai depender de 10%, tá? Da venda total. 10% das vendas. Então, a grandeza salário é uma grandeza dependente. Ela depende da quantidade de vendas. Então, a vendas é independente. Tá certo? Eu poderia também escrever como sendo 0,1V. Por quê? Porque 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. 1 seguido de 2 zeros, 2 casas decimais, iria dar 0,10 ou 0,1. Tá? Então tá aí. Vamos para o próximo. Ele diz aqui, uma operadora de telefonia cobra 30 centavos por minuto de ligação local, emitindo a fatura no final de cada mês o valor gasto com a ligação local. Então nós vamos ter aqui 30 centavos por minuto. Isso daqui é um tempo, é um valor em função do tempo. Então a minha grandeza vai ser tempo, e minuto vai ser a minha unidade de medida, tá? E depois nós vamos ter a grandeza, que eu posso dizer fatura, ou posso dizer também o valor gasto por ligações locais. Como nós vamos fazer isso? Eu vou fazer dessa forma. Fatura em função do tempo T. Nós vamos ter aí 0,3 ou 30, se você preferir, vezes o tempo de ligação. Uma forma também de você ver isso é construir uma tabelinha.
Aqui está tempo e aqui está o que eu vou pagar, tá? Então, 1 minuto, 0,3. Se eu passar 2 minutos, 0,6. Se eu passar 3 minutos, 0,9. Se eu passar X minutos, então vai ser 0,3 vezes X. Tá certo? Se você tiver com dificuldade, faça essa tabelinha que você vai entender aí quem é dependente e quem é independente. Então, essa primeira fatura de T é uma dependente. Grandeza dependente. Tá? O tempo é independente. Próximo. Nós temos aqui o seguinte. Um pintor utiliza, em média, 10 ml de tinta para pintar 1 metro quadrado de parede. Então, nós temos aqui, ó, o volume de tinta ou quantidade de tinta, se você preferir, né? Eu prefiro o volume, V. E aqui nós temos a área de parede pintada. Novamente, se você está em dúvida quem é dependente de quem, faça aí uma tabela, tá? Volume e área. Se eu for pintar um metro quadrado, eu vou gastar 100 ml. Se eu for pintar 2 metros quadrados, o dobro, 200 ml. 3, 300 ml. Então, se eu pintar X metros quadrados, vai ser 100 vezes X. Então, eu tenho, já deu a ideia, né? O volume em função da área A. E eu vou ter 100 vezes A. Essa grandeza, volume de tinta gasto, é uma grandeza dependente. Desculpe-me, apagar aqui para ajeitar. Dependente. Nossa área aqui é uma grandeza independente. Tá certo? Pronto, essa questão era só para fazer isso. Vamos para a próxima questão. A questão de número 2. Para a gente fazer em um único vídeo, que dá tempo. Nós temos aqui, deixa eu mudar aqui a caneta, nós temos aqui a número 2. Por causa de sua praticidade, o consumo de salada do pote de vidro tem se tornado um hábito comum de quem tem uma vida agitada e corrida. Considerando que certo pote de salada custe R$ 18, com essas informações, montamos um quadro que relaciona a quantidade de potes de salada ao preço total. Aí temos aqui, ó, quantidade de potes X, se eu tiver um pote, pago 18. Preço total em reais de X potes. Se eu tiver 2, vai para 36, que é o dobro, né? 3 vezes 18 dá 54 e assim por diante. Aí ele diz aqui, escreva uma fórmula para calcular o valor Y de acordo com a quantidade X de potes de saladas comprados. Veja, esse meu Y seria a minha variável
dependente e esse meu x seria a minha variável independente. Tá certo? Vamos apagar. Ele não está pedindo isso, mas eu estou lembrando. Por que é dependente e independente? Eu pago por aquilo que eu levo. Se eu levar uma, é 18. Se eu levar duas, e assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Primeira fórmula. Ele quer y vai ser igual a 18 vezes a quantidade de x. Aí ele fala, esse é a letra A, né? Letra B, calcule a quantidade gasta em reais na compra de 5 potes. Então, ó, quando x for 5, ou seja, para x igual a 5, você vai ter y igual a 18 vezes 5. 8 vezes 5, 40, vão 4. 5 vezes 1, 5, com 4, 9. R$90 será pago. Para x igual a 6, que é a próxima, ele diz. Então, eu vou ter 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vão 4. 6 vezes 1, 6, com 4, 10. R$108 eu pago. O próximo. Para x igual a 8, nós vamos ter o y igual a 18 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vão 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. E por fim, para x igual a 9. Aí eu vou ter o y igual a 18 vezes 9. 9 vezes 8, 72, vão 7. 9 vezes 1, 9, com 7, 16. Então pronto, pessoal. Essas eram as duas questões do livro, do primeiro exercício. Espero que tenham entendido. E vamos ficar com um vídeo mais curto agora. E depois eu vou fazendo de 2 em 2 para não ficar um vídeo tão longo, tá? Até mais, pessoal. Qualquer dúvida, me procura, tá?